Olá, professora Tami aqui falando. Vamos para mais um vídeo de tópicos de química que vão te ajudar aí a você entender mais essa disciplina, resolver mais exercícios e avançar aí no seu cronograma de estudo, beleza? Antes da gente começar o vídeo, galera, fica ligado, né, para você ajudar a gente aí a levar esse conteúdo a mais pessoas, ou seja, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha também com outros estudantes, para que outros alunos possam, né, aprender química também de um jeito mais fácil. Então, vamos lá, vamos para cima, bora estudar. Gente, nós vamos falar de que hoje, Tami? Gente, a gente vai falar nesse vídeo de um assunto importante chamado de bases ou hidróxidos. Eu tô aqui, gente, dentro de química geral do assunto de funções inorgânicas, beleza? Então, vou dar um destaque aqui para bases ou hidróxidos. E o que é importante a gente entender? Que quando a gente trabalha dentro de funções inorgânicas, a gente tem que saber o conceito, algumas características, reconhecer essa função, classificar essa função e também a nomenclatura dela, certo? Então vamos lá. Para a gente identificar hoje uma base ou hidróxido, é importante a gente saber que as bases, elas são substâncias que a gente chama de substâncias compostas, né? Que são aquelas substâncias formadas por mais de um elemento químico. E elas são substâncias compostas que terminam com hidroxila. Então, a hidroxila é aqui, ó, o OH, certo? Lembrando, tá, gente, que eu posso estar chamando esse OH de hidroxila ou também de oxidrila, certo? Detalhes aí que você pode ser questionado numa outra questão, num outro momento. Então, hidroxila é a mesma coisa que oxidrila, beleza? Então, as bases ou hidróxidos são substâncias compostas que vão terminar com hidroxila ou oxidrila, certo? As bases ou hidróxidos, elas vão apresentar algumas características importantes para a gente nessa aula de hoje. Primeiro, que toda base ela vai sofrer uma dissociação iônica, galera. Então, ó, fica ligado nessa palavra aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora, que é a iônica. Outra coisa importante que você tem que ficar ligado é que essa palavra dissociar, gente, ela dá a ideia de separar, ok? Outro detalhe importante, a dissociação das bases só ocorre a partir do momento que você adiciona água. Então, em solução aquosa, as bases se dissociam, sofrem dissociação iônica. Lembrem que aqui, no caso do termo iônico, eu quero que fique evidente para você a presença dos íons. Então, eu já sei que nas bases eu vou ter ligações iônicas, certo? E eu vou ter um íon positivo e um íon negativo, tá? Isso é importante para a gente? Com certeza, pessoal. Muito importante porque a partir do momento que você consegue, tá? A partir do momento que você consegue identificar esses íons, você vai ter uma visão melhor do que a gente chama de fórmula geral dessa base, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais uma característica das bases, que é o quê? A sua fórmula geral dela funciona assim, ó, onde você tem basicamente um metal que vai apresentar uma carga positiva que vai se combinar com a hidroxila, que tem uma carga -1. Esse tipo de ligação aqui, gente, é aquela ligação que a gente chama de ligação iônica.
O resultado disso eu posso obter invertendo as cargas. Então, M1OH(X). Tami, por que tu está colocando entre parênteses? Porque eu posso ter mais de uma hidroxila no sistema, certo? Então, quando eu tenho mais de uma hidroxila, eu tenho que colocar parênteses para estar representando isso, certo? Então, a gente já aprendeu algumas coisas sobre base aqui. Por exemplo, as bases ou hidróxidos são substâncias compostas, ou seja, que terminam com hidroxila. A hidroxila também pode ser chamada de oxidrila. As bases sofrem dissociação iônica em soluções aquosas, tá, gente? E o que significa isso? Que as bases, quando são dissolvidas na água, elas separam os íons que ela já tem, porque a base ela é feita através de ligações iônicas, né? 99% das bases são bases metálicas, são compostos iônicos. Eu tenho que tomar cuidado, no caso aí, certo? Com o hidróxido de amônio. Porque o hidróxido de amônio, ele é uma base, certo? Mas ele é uma base covalente, ele é uma base especial. Ele não é formado por metal. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui, tá? Porque essa base, ela é uma base especial. Inclusive para caracterização dela, né? Classificação dela também com relação à volatilidade, por exemplo. Tá ok? Então, continuando aqui, galera, esse esquema que fala sobre as características das bases, lembrem que a base, elas vão apresentar aquele sabor cáustico, aquele sabor adstringente, aquele sabor travoso, que forma uma liga na tua boca, vai amarrando a tua garganta, tipo caju, banana, certo? São aí substâncias que têm caráter básico, tá, pessoal? Então, vamos ajeitar aqui para ficar bonitinho o nosso esquema. Show, certo? Já falei um pouco aqui sobre as bases, o conceito. É importante também a gente ressaltar que as bases, elas são condutoras de eletricidade. Lembrem que para que eu tenha condução de eletricidade, eu preciso de íons. As bases, elas têm íons quando estão dissolvidas na água. Ou seja, para que eu tenha, né, a base conduzindo eletricidade, eu preciso que essa base esteja dissolvida onde? Na água, esteja em solução aquosa, certo? Então, a partir de agora, você tem alguns exemplos de base, como, por exemplo, o próprio hidróxido de magnésio. Nós temos também o hidróxido de alumínio, nós temos o hidróxido de amônio, nós temos o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e todos esses aqui que eu coloquei, gente, são bases ou hidróxidos dentro do grupo das funções o quê? Inorgânicas, ou seja, são substâncias compostas que terminam com hidroxila. Tá na mão? Então, vai apresentar todas essas características que a gente mencionou anteriormente, tá? Uma outra situação que você pode estar estudando com relação à base é quando você, no caso, vai trabalhar a parte de classificação dessas bases, tá? Então, você pode ter aqui o que a gente chama de classificação, certo? É aqui que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá bom? A classificação das bases, elas podem ser, tá? De 3 formas. Vou colocar aqui 3 pontinhos. Que formas são essas, Tami? Eu posso ter, gente, uma classificação quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas. Eu posso ter classificação dessas bases quanto à
força dessas bases. Se eu tenho base forte, se eu tenho base fraca e etc. E eu também posso classificar essas bases quanto à solubilidade dessas bases. E quando eu falo de solubilidade, tá, gente? Só reforçando, eu estou me referindo à solubilidade dela na nossa querida água, que é o nosso solvente, o que? Universal. Então, solubilidade, tá? Eu vou estar fazendo analogias à solubilidade dela na água, beleza? Tudo bem, Tami. Então, já sei o conceito de base, eu também já conheço algumas características dessas bases e agora tu tá me mostrando a classificação. Essa primeira, por exemplo, tá? Que ela é quanto ao número de hidroxilas. Essa aqui, gente, é muito fácil, certo? Deixa eu coisar aqui que eu deixei o botão errado. Então, aqui, ó, quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas, certo? Beleza, vamos lá. Bom, fácil, como eu já disse para vocês, basta vocês olharem a quantidade de hidroxila. Como assim, Tami? Prestem atenção. Aqui, por exemplo, eu vou colocar a soda cáustica, eu vou colocar o hidróxido de magnésio, eu vou colocar o hidróxido de alumínio e eu vou colocar o hidróxido de chumbo 4. Observa, gente, que a partir do momento que eu tenho mais de uma hidroxila, eu tenho que colocar ela entre parênteses, certo? Então, aqui, ó, uma, aqui, duas, aqui, três e aqui quanto? 4. Nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de monobase, só uma hidroxila. Aqui, ó, vou ter uma dibase, tá? Duas o quê? Hidroxilas. Aqui eu vou ter o quê, gente? Uma tribase, né? Então, nesse caso, eu vou ter 3 hidroxilas e, consequentemente, aqui eu vou ter o que a gente chama de tetrabase. E aí, eu vou ter, no caso, 4 hidroxilas, tá? Então, essa é a classificação das nossas bases ou hidróxidos, tá? Quando eu tenho a referência da quantidade de hidroxilas, certo? Também existem outras classificações? Claro que sim. Eu vou falar agora, por exemplo, tá, gente? Dessa classificação referente à força das bases, tá? Então, quanto à força das bases, eu vou ter o seguinte, ó, sendo bem direta com vocês. Eu vou ter base forte, certo? E eu vou ter o que a gente chama de base o quê? Base fraca. Então, aqui, ó, base forte e aqui, ó, base fraca. Qual vai ser a diferença de uma base forte para uma base fraca? A minha base, ela vai ser forte quando nós tivermos elementos da família 1A e da família 2A, com exceção do berílio e do magnésio, tá? Que são da família 2A, mas não formam bases fortes. Então, só para você lembrar aqui, ó, família 1A, por exemplo, são os metais alcalinos da tabela periódica e família 2A são os metais alcalinos terrosos da tabela o quê?
periódica, certo? Então, aqui nesse caso, tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Base fraca são as demais bases e vou incluir o berílio e o magnésio, certo? Então, essa é a classificação das bases com relação à questão da força. Beleza, galera? Então, nesse vídeo, eu vou parar por aqui, tá? Lembrando que a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre as bases ou hidróxido, que é um grupo dentro de funções inorgânicas, onde nós temos substâncias compostas que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, terminam com hidroxila, são compostos predominantemente formados por metais, certo? Mas eu tenho que tomar cuidado com essa base aqui, que é, no caso, o hidróxido de amônio. É uma base especial porque ela realiza ligação covalente. Ela também é uma base extremamente volátil, certo? Ela passa rapidamente para gás. E lembrar também, tá, gente, que as bases, elas têm sabor adstringente, cáustico, travoso, assim como caju e banana. As bases são condutoras de eletricidade, também dissolvidas na água. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos dessas bases, tá? E falei para vocês sobre a classificação das bases, quanto ao número de hidroxilas, quanto à força e quanto à solubilidade. Na aula de hoje a gente vai ficar com a classificação relacionando a número de hidroxilas, tá, gente? E força. Beleza? Então, eu tenho monobase, dibase, tribase, tetrabase, desculpa. E quanto à força, eu vou ter base forte e base fraca. Lembrando que você tem que tomar cuidado aqui, ó, com os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, ó. Metais alcalinos, Nina, Casa de Rubens, coisas francesas, certo? Metais alcalinos terrosos é Bela, Magrela, casou com senhor Barão, certo? Galera, na aula de hoje a gente vai parar em classificação com relação à força. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, @aquimicatop, e acompanhe o nosso canal para aprender química de um jeito mais simples. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!